Olá, sejam mais uma vez aqui bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente e com tantas pessoas relevantes do nosso mercado de eventos. Então, mais uma vez aqui, celebrando os 15 anos da UED. Então, nessa temporada aqui no Rio Grande do Sul. E eu estou muito feliz. E antes de apresentar, eu tenho que falar um pouco da UED, que é essa empresa incrível que faz a gestão das festas para vocês, fornecedores. Então, você que quer conhecer um pouquinho mais, aqui tem o QR Code para que você vá lá no Instagram e se surpreenda. E agora, o nosso entrevistado, Rodrigo Araújo. Tudo bom, Grazi? É uma satisfação estar aqui. Eu fico muito feliz. E eu quero logo começar, para a gente descontrair, para começar esse podcast assim, bem relax, né? Eu já estou aqui até com energético. Uhum. Fazendo a sua ativação, né? Que você tem uma ativação. Sim, Para sim. começar as celebrações. Sim, a gente estava conversando aqui que eu tenho meus processos, meus pequenos ritos antes de começar a celebração. E para que a gente possa ficar com a energia equilibrada, ativada, existem umas pequenas técnicas, são muito simples, mas que podem fazer toda a diferença e pode servir para o pessoal de casa que, quando tiver algum compromisso e está se sentindo um pouco cansado, está sentindo que não está fluindo, faz isso que pode ajudar bastante. Bora começar? Podemos levantar? Opa! E aí, produção, Dá a pra gente pode levantar a produção? Vamos lá. Que é muito simples. É muito simples. Preparada. A gente vai relaxar os ombros, né? Relaxem os ombros, né? Peito para fora, barriga para dentro. Tenta centralizar o equilíbrio do nosso corpo na região do umbigo, para que a gente fique com as pernas bem firmes no chão. A gente vai fazer uma respiração longa e vai soltar o ar com o dobro do tempo que nós respiramos. A gente vai fazer isso por 3 vezes. E isso é uma coisa bastante discreta. A gente pode estar posicionado antes da palestra, antes da aula, antes da celebração, antes de uma reunião. Ninguém vai perceber que a gente está fazendo é um relaxamento. E durante essa expiração, a gente pode inclusive até mentalizar uma frase que eu considero muito poderosa, que é: eu estou seguro. Gostei. Eu estou seguro. Eu estou tranquilo. Isso naturalmente vai fazer com que o corpo responda a essa segurança. Gente, eu já estou me sentindo melhor, sabia? É muito bom, gente. Faz aí. É legal, funciona bom. mesmo. É uma pequena prática. E para a gente soltar a energia eletromagnética do corpo, a gente sacode as mãos e, se puder, intencionar como se a gente estivesse se desfazendo de excessos através das mãos. Como se estivesse com as mãos molhadas e estivesse tirando aquele excesso de água, assim, sabe? O que não presta, o que não precisa estar ali, que saia pela ponta dos dedos. Se a gente puder fazer um pouquinho com a própria perna, assim, discretamente. E seria interessante se a gente pudesse também dar alguns leves tapinhos no corpo, sabe? Principalmente nas coxas, que retém muita energia de tensão. Bate nas coxas assim, dá uma batidinha no peito, do lado aqui do abdômen, dá uma batidinha, relaxou. Faz uma massagem nas têmporas, vem aqui na região central da testa, onde fica uma glândula muito importante do nosso corpo. Isso dá uma ativada para a gente ficar um pouco mais intuitivo, né, e menos mecânico nas nossas falas e na nossa postura. Acho que isso aí já está bom. Nossa, gente, a gente ficou em pé aqui, eu não sei nem como captou, mas aí a produção faz o... Deu certo, Márcio? Né? Que legal. Não, mas eu gostei, sabe por quê? Você ensinou uma técnica que vai ajudar muita gente. Você, né, o pessoal que assiste, olha, fala, poxa, vou tentar fazer isso também. Às vezes vai fazer uma palestra, vai fazer, né, alguma coisa que é muito importante, já faz essa preparação antes. Inclusive, eu vou usar. Já me ajudou. Vale a pena. É simples e dá um resultado que a gente percebe. Não, só essa da respiração você já fica muito leve, muito... Fica bem mais tranquilo. Legal. E, Rodrigo, vamos conversar um pouquinho aí do início. Eu sei que você é professor de filosofia, filósofo.
E eu queria entender um pouquinho desse início e a diferença, porque você falou que existe a diferença, certo? Certo. Os meus inícios, eles estão intrinsecamente relacionados com a filosofia. Porque foi no casamento de um casal de colegas de filosofia que eu fui chamado para celebrar o casamento. Quem ia celebrar o casamento ia ser a nossa professora. Ela passou mal às vésperas do casamento, não pôde estar presente, e aí quem é que a gente pode chamar para celebrar o casamento? A única pessoa que a gente confia para fazer isso é o Rodrigo, né? Ninguém teria cara de pau maior que ele para pegar essa bronca a essa altura do campeonato. Mas nessa altura eu já dava palestras, já dava aulas, eu já tinha formação de teatro, então tudo isso já vem de uma bagagem anterior. E eles só me explicaram o que eu tinha que fazer, eu não fazia a menor ideia o que era celebrante de casamento. Eu não conhecia. Caramba, aí você foi fazer para ajudar, né? Óbvio. Sim, eram os meus amigos. O que eu posso fazer? E aí eles me explicaram. E quando eu parei embaixo daquela grande árvore, porque foi num espaço em Porto Alegre que tem uma grande figueira, a celebração foi embaixo daquela árvore, eu me lembro que eu senti nitidamente que eu tinha encontrado o meu lugar. Que eu estava onde eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. Mas foi algo fugaz. Mas eu sei que a celebração toda foi muito bonita, muito fluida, com muito sentido. Eles ficaram muito gratos, todo mundo adorou, enfim. E esse casal de amigos, eles são músicos. Ele é violinista e tem uma empresa que agencia músicos que tocam em casamento, que é a Ópera Galante. Fazer até um merchan aqui para o meu amigo Márcio Seconello e a Renata Bernardino, que é professora de música. Foi no casamento deles. E eles, como conheciam o mercado de casamentos, disse: Rodrigo, o que tu fez foi um trabalho de celebrante e foi incrível, sensacional. Pô, investe nisso, tem muitas possibilidades, é um mercado que está precisando. E eles foram super entusiastas, mas eu não dei muita bola. Eu achei que era mais uma forma de elogio e de gratidão da parte deles. E aí eu acabei saindo do trabalho que eu estava, fui me reposicionar profissionalmente. Nesse meio tempo ele vinha com um pendrive, né? Na época era pendrive, com as fotos e o vídeo do casamento. E ele disse: Rodrigo, o nome disso aqui é faca e queijo. Ele deu assim para você? Isso aqui é faca e queijo. Por quê? Ele disse: aqui tem o teu primeiro portfólio. Se tu divulgar isso aqui, não tem como dar errado. Olha a qualidade, olha como ficou bom isso aqui. E eu botei na gaveta. E continuei procurando, até que, não, deixa eu olhar isso aqui com carinho, né? Porque eu tinha ficado com aquela sensação, tipo, trabalhar com casamento, eu nunca pensei nisso na minha vida. Eu nunca sonhei com isso. E aí eu comecei a olhar o material e eu senti ali que eu tinha uma missão. Nesse meio tempo, eu fui num casamento de um outro casal de amigos que foi que eu sabia que um celebrante ia fazer o casamento. E eu disse: isso é uma oportunidade. Eu vou lá para assistir um celebrante profissional, enfim, para entender como é que é e ver se eu me vejo daí fazendo aquilo ali. E eu fui no casamento. Foi no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. É um casamento bem bonito. E eu fiquei muito atento na celebração. E ao final eu descobri que era um celebrante renomado na cidade, já com uma certa experiência. E eu, modéstia à parte, eu disse: se essa é a referência de celebrante que a gente tem na cidade, eu consigo entrar no mercado. Eu posso fazer. Então aquilo ali me motivou, né? Porque eu disse: não, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. Né? E aí eu comecei a divulgar o trabalho e rapidamente começou a vir pedidos e cerimonialistas entrando em contato, querendo saber mais. E a coisa fluiu de uma maneira que eu nem esperava, e tão rápido assim. E foi dessa forma que começou. E aí, no caso,
todo teu gancho profissional agregou, né? Nessa parte, né? Porque até de escrita, até de entender o casal. Grazi, com o tempo, quando a gente é filósofo, né? Ou Primeiro envereda. eu queria logo que você explicasse a diferença. Tá. Porque eu não sabia também, quando você falou, eu falei, opa, é um gancho para poder explicar para quem também não sabe. Tá, não, vamos lá. A gente pode entender que ser filósofo é uma forma de ver a vida. É uma forma de se relacionar com a vida. Né? Eu não preciso necessariamente ter um diploma de filosofia para buscar a sabedoria. Nada me desautoriza a buscar a sabedoria. Nada me desautoriza a me tornar uma pessoa melhor pelo fato de eu não ter um diploma de filosofia, um bacharelado em filosofia. Então, a minha intenção nunca foi viver de filosofia, mas viver a filosofia. Existem pessoas que vão ganhar dinheiro, que vão ser profissionais, que vão dar aula de filosofia, mas quando nós estudamos essa ideia ao longo da história das civilizações e da cultura humana, a gente vai perceber que a filosofia não era uma profissão, era um estado da alma. Era uma forma de se relacionar com os problemas, era uma forma de tentar encontrar soluções, de encontrar respostas para o grande enigma que a gente está mergulhado. Né? A gente, na verdade, não sabe de muita coisa. Né? A gente vive... muitas vezes contando com né, amanhã pertence a Deus. Eu não sei como as coisas se desdobram, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que é verdade muitas vezes, o que não é. Como é que eu vou eu não sei lidar comigo mesmo. Mas assim, nem tudo também eu acredito que seja para a gente saber mesmo, porque talvez a gente não saiba lidar com todo conhecimento. Se fosse liberado todo conhecimento, a gente talvez não tivesse a capacidade de lidar com isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é querer saber o sentido de todas as coisas é querer saber demais. Né? É verdade. O básico isso. Já dá para... Às vezes a gente já não sabe nem o que fazer, né, com esse básico. Com o básico. Então eu acredito muito nisso. Tá ótimo. E com relação à criação das suas celebrações, você tem alguma técnica específica para começar a fazer essa criação? Então, né, como que a filosofia me ajuda, né, nisso? Quando a gente encara a vida com esse olhar, a gente procura as coisas boas. A gente procura olhar a vida e extrair da vida as coisas positivas, aquilo que vai agregar. A gente vai criar uma personalidade que vai buscar sempre tentar extrair lições, porque acho que o filósofo, como busca sabedoria, ele busca entender as coisas e busca tirar lições das coisas que acontecem com ele, ao seu redor, tenta ter uma compreensão um pouco mais profunda. E quando eu tomo contato com a história dos casais, eu sempre procuro extrair da história dos noivos as grandes lições. Os valores, as conquistas, os crescimentos que eles tiveram, as virtudes que eles desenvolveram, para que eles possam se dar conta disso. Porque às vezes o casal, no ritmo da sua vida, os protagonistas da própria história, sempre muito próximos da própria história, não têm perspectiva para enxergar essas belezas. Então o que eu faço é tomar uma distância e mostrar para eles através do discurso que eu escrevo especialmente para o casal. Então cada história, cada celebração única, né? É um artesanato, sabe? É uma artesania que vai ser feito para ser compartilhado uma única e última vez. Aquilo ali é irrepetível. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acredita que existe, como é que eu posso falar? Nicho. Por exemplo, a gente tem vários estilos de casais, certo? E para cada estilo de casal, existe um estilo de celebrante. Você vai também por esse critério, porque, por exemplo, você tem o seu estilo de celebrar, você tem, né, toda a sua bagagem, e também tem os estilos de casais que acabam se conectando à sua celebração. Você caminha também por esse sentido, por essa visão também, de até buscar os casais que se adequam também à
ao seu estilo? Não de forma proposital. Né? Eu não tenho isso como um princípio. Sei lá, ter uma persona, né? De um perfil de casal. Quero acessar esse casal com essa história, com esse perfil financeiro, profissional, com filho, sem filho. Sei lá. Eu não consigo andar por aí. Por quê? Eu acredito que o meu trabalho está muito mais associado à alma humana do que a qualquer outro aspecto da personalidade humana. Então, e isso eu acho que o meu nicho é casais. Noivos. Né? Casais que estão dispostos a viver essa experiência. E não importa muito outra coisa. Porque os casais, às vezes, chegam muito crus, realmente, para viver a experiência do casamento. E quando eu coloco para ele os significados do que cada coisa representa, eles vão tomando consciência da dimensão, da importância daquilo, e eles mesmos acabam transformando a concepção deles em relação ao casamento até o dia da celebração. Eles já são outros, eles estão vivendo algo que é muito mais importante, profundo e incrível do que eu achei que eu ia viver. Então, eu entendo dessa forma, assim, e vão haver casais que não vão se identificar com, sei lá, minha linguagem, minha abordagem, e daí, naturalmente, buscam um outro profissional. Porque uma lição, né? Uma pergunta que foi feita no material, né? Uma lição. As lições que você tirou ao longo da vida, de celebrante, ao longo da carreira. Uma lição muito importante que eu tirei é que eu vou celebrar o casamento dos casais que eu devo celebrar. Eu vou celebrar o casamento dos casais que eu devo celebrar. Eu estou aqui para celebrar o casamento de alguns casais, não de todos. E alguns casais realmente vão chegar até mim e vão passar. E eu tenho que simplesmente lidar com naturalidade com isso e entender que eles não eram os casais que viveriam essa história comigo. Sim. Mas tem alguns que eu sinto profundamente que é como se eu precisasse fazer parte dessa história. E aí, entrando nessa conexão dos casais, né? A gente sabe que tem a questão da energia, né? Que ronda um casamento. Sim. Energia sentimental. Todo mundo passa, né? Emocional, né? Tudo que está acontecendo, né? A noiva, o noivo, vivendo aquilo dali em cada segundo. E você está responsável pela parte principal dali do casamento. Porque você que vai celebrar. Então, por mais que tenha tudo envolvido, né? Festa, mas tem você como celebrante. Como é que você vê essa questão da energia? Como é que você se prepara? Como é que você repassa? Como funciona isso para você? Bom, o primeiro contato com essa energia do casal, ela acontece já nas primeiras reuniões. Né? O que vai acontecer lá no dia é o topo da montanha. Né? A cereja do bolo. É a cereja do bolo. Todo o processo para chegar até lá é onde eu tomo mais contato e me envolvo mais com a energia do casal. Porque muitas pessoas, quem está em casa, talvez outros fornecedores, o pessoal que está fora desse universo dos casamentos, talvez não tenha a dimensão da responsabilidade que um celebrante carrega. Os noivos compartilham conosco intimidades, questões delicadíssimas, questões que poucas pessoas, inclusive da família, sabem. Tamanha abertura que é gerada nessa relação celebrante-noivos. Por quê? Muitas vezes porque há uma reunião em que eles me contam a história. Né? E eu procuro deixar o mais descondicionado possível. Eu não trabalho com questionário, pergunta pronta, responde isso aqui e me envia. Nada disso. A gente senta, ou virtualmente, ou uma videochamada, ou pessoalmente. Eu pego uma folha em branco, uma caneta e pergunto: como é que tudo começou? Como é que tudo começou? E a partir daí a gente vai puxando esse fio e a história vem vindo.
e vem vindo, e daqui a pouco eles se olham e... Será que eu quero casar mesmo? Não, Tipo, não, já vai lembrando. e vão recordando e revisitar esses cenários é que fortalece. Só que entre esses cenários tem os bonitos e os nem tanto. Então tem histórias bem difíceis, bem complicadas que às vezes eles trazem. Porque, Rodrigo, para te conhecer a nossa história, tu precisa saber disso também. E são questões, às vezes, bem delicadas, bastante delicadas, que envolvem, sei lá, tudo que vocês possam estar imaginando aí. Tudo que vocês possam estar imaginando. Tem que ser muito imparcial, porque senão você acaba mostrando também a sua opinião. A pessoa começa a falar, né? E aí você Não tem que ser há, bem imparcial, não há julgamentos. Não há julgamentos. Porque, inclusive, desses momentos difíceis é que se extraem, às vezes, as melhores lições. Então, o casamento, nesse aspecto, ele vira uma cura, muitas vezes, para esses momentos. Foi o que eu vivi no último casamento que eu fiz, inclusive. Né? O casal tinha... alguns problemas que foram algumas deixados questões. mal resolvidas lá no baú, certo? E a forma como a gente vai... a forma como eu vou trazer isso para a celebração. A linguagem, a intenção, sabe? Com o devido respeito, com o devido cuidado. Eu geralmente não entro nesses assuntos literalmente. Eu os tangencio de tal forma que quem sabe do que eu estou falando sabe, quem não sabe não precisa saber. Então não há literalidade. Há só a abordagem, entende? Aquele assunto é abordado de forma muito sutil que se a pessoa não está atenta, talvez ela nem perceba. Entendi. Porque tem que ter muito respeito, né? Muito cuidado com essas coisas. E, enfim, isso é energia. Isso é energia. Então, poder lidar com isso, ter um receptáculo limpo para receber essa energia toda, para poder entregar ela purificada. Sabe? Porque nada é para mim. Nada é para mim. Né? Isso passa através de mim, eu regenero e devolvo para os noivos. É mais ou menos esse o processo quase alquímico da história do casal quando chega até mim. Então eu sou só quase que uma usina depuradora daquela história. Sim. Que faz com que eles enxerguem esse amor. A gente é incrível. A gente e chegou também aqui. Eu acho que o que acontece quando o casal ele se vê, né, nessa questão de ter que contar, reviver fatos, histórias que já estavam até esquecidas ou guardadas no porão. Tudo que você fala, tudo que você exprime para o outro e perdoa, você vai trazendo a cura. Mesmo que você vai falando, você vai revivendo e vai trazendo a cura, e vai trazendo o perdão, enfim. Né? Isso é bom, né, também. Porque casar, Grazi, não é uma necessidade do corpo. O corpo não precisa casar. Casar é uma necessidade da alma. E essas curas são da alma. Então a alma vai gritar pelo casamento porque ela vai precisar viver esse rito, essa experiência para que ela ascenda a um outro patamar. Então às vezes a gente não entende que o casamento é uma transição para um outro nível, para um outro estado. E que a gente precisa viver essa experiência para superar algumas outras. Nossa. É por isso... Meu Deus, fiquei... Caramba! Então, assim... Nossa, porque casamento é necessário. É necessário, então, que todos passem por essa aprendizagem. Eu não gosto das generalizações. Mas a gente tem que considerar que o casamento é um rito, uma cerimônia presente em todas as tradições, de todas as épocas. Desde as mais remotas até as mais desenvolvidas, todos desenvolveram seus ritos de casamento. Por quê? Por que será que os egípcios, os gregos, os hindus,
os celtas, os índios Guarani, todos eles têm os seus ritos de casamento. Por que será? Porque é uma necessidade da alma. É um processo de transição, é um dos caminhos que leva a consciência em direção à unidade. É quando dois se transformam em um. Uhum. E essa célula, né, de amor, ela vai ser responsável pelo futuro daquela sociedade, daquela aldeia, daquela civilização. E para isso é preciso consagrar essa união. São uniões sagradas. E essa união não é física, essa união é da alma. Uhum. Então, talvez, e todos precisam passar por isso, você vai sentir. Você vai sentir. Não é uma obrigação, porque senão vira essa coisa social. Uhum. Né? Senão vira obrigação social. E não é. É um sentimento. A gente vai chegar um dia que tu vai olhar para o outro e vai sentir, amor, a gente precisa casar. É semelhante, tá? Não é igual. A questão de filho. Uhum. Porque não é obrigatório. Uhum. Não é obrigatório. Mas, quando você passa, você evolui um pouco mais. Não é obrigatório, mas você evolui, né? Uhum. Porque você vai entendendo o outro, você vai se deixando um pouco para se doar. Então, você acaba evoluindo mais. E você só entende um pouquinho quando você passa. Não tem como. Semelhante, né? Uhum. Por aí. Não adianta. A vida é feita das experiências que a gente escolhe viver. Uhum. A vida é feita das experiências que a gente escolhe viver. Pode passar a vida inteira sem casar, sem viver essa experiência. Tudo bem. Você vai ficar velhinho e não vai saber como é que foi. Tu vai ter vivido muitas experiências. Mas essa você não vai saber. Então, se por em algum momento o seu filho chegar para ti, mamãe, como é que foi o teu casamento? Ah, filho, a mamãe não sabe, porque a mamãe não casou. Ah, tá bom. Tu não vai poder transmitir essa experiência adiante. Porque você não viveu. Então, deixa eu só aproveitar uma coisinha. Nossa, aproveita. Eu já estou aqui pensando, meu Deus, como é que eu vou perguntar a ele sobre se ele tem alguma coisa errada no casamento? Não tem como ter. Será que ele já pagou algum mico? Não pode, não pagou. Não paga. Não paga o mico. Não. Tá tão perfeito. Mas só para eu não perder isso. Ontem foi Dia dos Pais, né? Eu estava com meu afilhado e ele é adolescente, a gente conversando, e ele se encaixando profissionalmente e muito preocupado com a questão financeira, né? E me veio um insight que eu disse que o dinheiro é importante, mas o dinheiro nunca vai ser a finalidade. Eu disse, se o teu objetivo for ganhar dinheiro, tá errado, porque o que tu vai fazer com o dinheiro? O dinheiro por si só ele é só uma potência, ele é só uma energia. Né? A questão é, quando você tiver dinheiro, o que você fará com ele? O que você fará com o teu dinheiro é o teu sonho. É a capacidade que tu vai ter de transformar o dinheiro em experiências. Que experiências tu vai querer viver quando tu tiver dinheiro? Então não mira no dinheiro, mira na experiência. Porque é ela que vai justificar o ganhar o dinheiro. Porque ganhar dinheiro, para que ganhar dinheiro? Porque o dinheiro, de fato, a gente não leva. Ninguém leva dinheiro, ninguém leva nada daqui. De fato, o que a gente leva? A experiência. A experiência a gente leva. Ah, se leva. Leva muito. Leva inteira, às vezes. Então, o objetivo sempre vai ser esse. Então, e no mercado de casamentos, onde tem uma questão financeira bastante importante, né, envolve muito recurso, né, é importante que os casais entendam, celebrante é um dinheiro, é um valor que vocês vão investir na experiência que vocês levarão. Não é um custo, é um investimento nessa experiência. O casamento em si todo é uma experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo, porque não é um custo, mas é a experiência de viver algo único
né, de estar entre amigos, de viver um dia especial, cuidado, com todo carinho, com todo amor, com pessoas importantes, com fornecedores envolvidos com amor, né? Então, é uma experiência no todo, né? No todo. Completa, né? Apenas puxa a sardinha, né? Eu puxei pra todo mundo. Né? Eu puxei pro celebrante, eu falei, puxei pra todo mundo. Não, mas sem dúvida nenhuma, né? E é uma unidade harmônica. Uhum. É uma unidade harmônica, né? Então, e eu acredito muito, Grazi, que o celebrante, a celebração, ela é um centro. Não. Isso é fato. A gente com assessoria, né? Eu fico por trás, nos bastidores. Então, a nossa comunicação com o celebrante é essencial. Primeiro, por conta de horário, que a gente tem as questões de horário, né? A gente tem outras coisas para acontecer. E segundo, também porque, nossa, quando a gente tem uma celebração que ela não é embasada, que ela não tem um começo, meio e fim, a gente vê que o negócio fica estranho, sabe? E aí é ruim, porque os próprios noivos também não lembram o que aconteceu, como foi direito, né? Então, o celebrante ele tem que ter mesmo essa fluidez e entender o casal para estar fazendo uma celebração de acordo com o que eles, né, esperam. Acredito muito nisso. Pois é. E aí a assessoria tem que ficar ali juntinho também com vocês para a gente poder fazer esse controle, né? E eu quero saber das suas celebrações. Existe alguma que marcou mais? Existe alguma celebração que você até hoje lembra assim, fala, fico rindo sozinho? Teve alguma coisa assim? Ou não teve? Teve algumas, assim. Teve uma que eu considero a clássica, que foi a celebração a qual, após ela, eu pedi a minha noiva em casamento. Não, essa daí vai marcar pro resto da vida, né? Essa daí... Só que ela foi marcada por uma situação totalmente inusitada, né? Amor, Cris. Foi em Nova Petrópolis, num deck pra montanha, assim. Então era um deck e atrás ficava... Você aproveitou a vista, né, Rodrigo? Você pensou... Inclusive, foi proposital, né? Inclusive o nome do local era Vista do Vale. Janela do Vale. Janela do Vale. Então tem toda uma janela, assim, é uma vista maravilhosa. Foi um casal que veio do Maranhão casar. Nossa, minha terra. Olha aí, ó. Era um casal que veio do Maranhão fazer o casamento. E antes da celebração, né, eu cheguei lá no local, eu tenho meu discurso, né, e são folhas que eu levo impressa, tiro no envelope, arruma. Ia ter o rito do fogo, inclusive, nesse dia. Como é o rito do fogo? Tá, falo depois. Fala depois, pra você não perder o raciocínio. Tá. Vamos deixar na manga essa. Vamos. E botei as folhas ali e tava me preparando, inclusive. Aqui, né, fazendo aquela né, me que eu vou fazer também, antes dos eventos. Né, me concentrando. Daqui a pouco veio um vento e não voou as folhas pro penhasco, as folhas do discurso. Meu Deus! Veio um vento e 3 das 4 folhas do discurso, eu acho, caíram no penhasco. E aí? O discurso do casamento, na iminência de começar. Meu Deus! E eu olhei, eu fui e disse, meu Deus. Igual as alianças, igual as alianças que caem no meio do caminho. E eu olhei assim, não, mas acho que dá pra pegar. Tirei o blazer e comecei a descer o barranco, agarrando nas coisas, porque um tinha ficado num galho, o outro tinha caído um pouco mais embaixo. Meu Deus! Eu disse, não, eu acho que eu consigo. Eu não vou desistir. Eu podia ler no celular, mas ia ser muito ruim, não ia ser a mesma coisa. Eu tirei o blazer, botei em cima de uma pedra e comecei a descer. Atrás, e aí consegui pegar o discurso que estava num galho de árvore, o outro que tinha caído um pouco mais longe, eu consegui pegar um outro galho, assim, e puxar. Meu Deus! Resgatei os discursos, assim, e o pessoal filmando, tem foto disso, tem vídeo. Caramba! Né? Olha ali, é o Indiana Jones, celebrante, atrás do discurso. Só que as alianças do noivado estavam no bolso
do Ah, blazer. você já tava no esquema para poder pedir, Sim, então. já estava no esquema, já tinha o fotógrafo contratado. Já tava tudo alinhado. Um buquê ia entrar depois e tal. Já tava... Eu já tava com as alianças no bolso. Aham. E quando eu larguei o paletó em cima da pedra, quando eu fui buscar... Eu cheguei assim, ó, com orgulhoso de ter conseguido. E quando eu peguei o paletó na mão, eu disse... E se essas alianças caíram do bolso do paletó? Que desespero. Eu disse, eu só pedia, por favor, eu botei assim. Tava ali as alianças. Graças a Deus. Tava ali. Resgatei o discurso, fiz a celebração, e no final da celebração, acabou a celebração, daí o pessoal se retirou do deck, né? Acabou, Até porque tal. não ia ter mais gente na tua foto, né? Você queria uma foto Sim. só você e ela no local, né? Porque dali a gente ia passar um final de semana em Gramado e tal. E aí, quando acabou a celebração, retiraram as coisas, a gente ficou ali, né? Também curtindo um pouco. Daí depois eu chamei ela lá, daí veio o fotógrafo, drone. Nossa. E aí eu pedi ela em casamento logo depois, mas com muita emoção. Foi com muita emoção, Foi né? com Tinha que muita- ter alguma coisa para poder marcar. Com muita emoção. Não tinha como, né? Tinha que ter. E quando é o casamento? Já tem data? Se não quiser revelar também, não precisa revelar, não. Assim, ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. Ano que vem. É. Não, porque noiva é assim, você botou aliança, Sim. você tem que ter data. Eu sei. Sabe, né? Deu Eu aliança, tem que ter data. Pode ter certeza que tem que ter data. Não tem esse negócio de ficar noiva 6 meses. Não existe. Não, 6 anos. 6 anos. Não, mas você já tá com ela há quanto tempo? Não tem esse negócio de ficar, 6 meses noiva dá, né? Não, claro que não, gente. Como é que vai organizar o casamento em 6 meses? Não, mas mas eu tô falando assim, não precisa celebrar em 6 meses, mas pediu em noivado já tem que estar. Em 6 meses já tem que ter organizado. Claro, né? Não, Uma com certeza. data. Não 6 meses, você não entendeu. Não. Não, olha só, você pediu ela em noivado, você já tem que ter um pensamento de uma data pro casamento. Entendi. Né não? Sim. Você vai pedir noivado para ficar noivo. Não. Eu te entendi. É. Mas, né, Esse negócio de ficar noivo 2 anos. Existe o ideal. Não precisa filosofar com esse negócio, tá? Existe de noivado. Existe o ideal, existe o possível. Né? E nesse meio tempo aconteceram algumas coisas que a gente não estava prevendo. Então tá bom. Né? Essas coisas acontecem. Acontecem. Que a gente foi obrigado a alargar um pouco mais. Um pouquinho mais. Mas aí você pelo menos falou, meu amor, mas ano que vem... Não, com certeza. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Ai de você, hein, Rodrigo? Eu me lembrei de um outro casamento que eu estava fazendo a celebração e era o aparador grande, assim, tinha 2 gavetas nesse aparador e tinha chovido muito no dia, vinha de dias chuvosos e estava bem úmido. E lá com a noiva na minha frente, o noivo na minha frente, de repente caiu o fundo das gavetas do aparador nos pés dos noivos. O pessoal da decoração tinha botado dentro das gavetas aquelas esponja úmida, sabe, verde. Sim, das plantas. Tesoura, durex, argila, coisas pesadas que fizeram arco e tal e botaram ali dentro. E aquilo, acho que úmido, pesou o fundo da gaveta. No meio da celebração? No meio da celebração. No meio. E caiu, saiu rolando durex pra tudo que é lado, em cima do vestido da noiva. A gente ri depois, tá? Mas na hora é desesperador. Meu Deus. E que loucura. Eu tive, assim, uma fração de segundos para o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu não fiz nada. O que eu vou fazer? Eu não fiz nada. Eu fiz, pra não dizer que eu não fiz nada, eu fiz assim, ó. E segui, e aí, porque imediatamente veio o pessoal da assessoria correr e começou a catar aquelas coisas, e a noiva assim, e eu segui tentando deixar ela segura. Tá tudo certo. Sabe? Não dá mais ênfase aquilo ali do que merece. E seguiu, né? Tanto que porque como não teve paradas, ênfase, aquilo não foi comunicado. Foi passa batido. Passou, faz de conta que nada aconteceu.
E aí seguiu, e no final a noiva disse, Rodrigo, eu não sei como tu conseguiu não fazer nada, mas muito obrigado. Mas não doeu o pé deles, não, gente? Hã? Não doeu o pé deles, não? Caiu em cima do pé, Ah, não. não sei. Deve ter doído. Não sei, acho que não chegou a cair em cima do pé, assim. Mas foi um susto, imagina o susto. É, com certeza. Né? Daí foi uma situação Ei, Rodrigo, eu inusitada. já tive noiva que desmaiou. Em cima. Assim, ó, puf, caiu assim pra frente. Meu Deus. Sabe que eu fiquei tão assim que eu fiquei procurando câmera, assim. Eu falei, gente, isso é uma pegadinha. Só pode ser. Ela tava assim, ó. Ela fez assim, assim, assim. Aí eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa. Eu fui chegando assim mais perto, ela, pum, caiu. Que susto. Aí todo mundo levantou, aquela coisa, ela desmaiou. Aí não dá pra não fazer nada. Não Quando tinha. vai desmaio, a gente tem que fazer alguma coisa. Aquela assim, puf. Aí eu falei, meu Deus do céu. E até ela voltar, bota na cadeira, Isso volta. em ambiente aberto ou em igreja? Tá dentro do próprio espaço de festa. Do próprio salão? Do próprio salão. Aí Nossa. desmaiou. Mas sabe o que é? Não se alimenta. Muito nervosismo, ansiedade o dia todo. Acaba não tendo uma alimentação correta. E aí ali é o ápice. Né? O ápice de tudo. Enfim. Nossa. Aí também. E eu já tive celebrante que chegou atrasado para o casamento. Como pode isso? Que chegou atrasado para o casamento, todos lá, inclusive todos os padrinhos, os noivos, os pais. E cadê o celebrante? Eu falei, meu Deus do céu. A estrela, né? A estrela da festa, foi o que eu falei, a estrela ainda não chegou. Tem vários casos. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque assim, ó, outra coisa que eu aprendi, pode ser? Pode ser, vamos lá. Tem muito... existirão muitos celebrantes, mas nem todos dispostos a serem profissionais. Existirão muitos celebrantes, porque é um mercado que permite esse tipo de aventureiro. Como não tem uma regulamentação, como não tem, nem sei se eu gostaria que houvesse, mas não tem, porque depende muito do talento humano, né? Então tem muita gente que se acha apta e tem na ideia da celebração um serviço de final de semana. E aí não consegue gerar esse nível de responsabilidade, de compreensão, de dedicação. Eu vejo que às vezes é aí que essas coisas entram, sabe? Porque porque se a tua vida depende daquilo ali, você vai fazer com maior excelência, né? Tu não vai te atrasar, tu vai considerar sempre a antecedência, tu vai considerar sempre os imprevistos. Né? Ah, furou o pneu do carro. Chega de moto Uber. Não, mas... Não tem jeito. Eu sei quanto tempo eu demoro para trocar um pneu de carro. Eu coloco isso no meu cronograma. Se furar o pneu do meu carro, eu sei que eu tenho 30 minutos para isso. Se não acontecer nada, que nunca aconteceu, inclusive, eu tenho esse tempo livre para qualquer outro tipo de imprevisto. Um acidente. Tu tem que considerar isso. Rodrigo, outra coisa. Com relação ao mercado dos noivos, né? Como estão hoje em dia, essas gerações, né? Gerações Z, Millennium, enfim, que eu não sei todas. Mas você vê essa busca, essas buscas dos novos noivos por celebrações mais personalizadas, buscando mais a essência. Você vê eles buscando esses estilos de celebrações, independente da religião. Da religião. O casamento continua sendo o casamento, aquilo né? ali é um lugar sagrado. E precisa ser respeitado como tal. Porque se a gente retira o sagrado da celebração, a gente vai encontrar onde dentro do casamento? Aquele precisa ser um local sagrado. Porém, a gente também em algum momento associou a ideia de sagrado com algo rígido, algo duro, algo formal, né? Algo dogmático. E que também não é isso. O sagrado está muito mais relacionado com essa leveza e a graça, né, que faz com que a gente possa rir naturalmente das coisas. Rir porque é belo. Rir porque é bonito. Rir porque causa algo bom.
Não porque é engraçado pela comédia, ou porque é uma piada. Não é isso. Então, os casamentos, eles são leves, são engraçados porque tem graça. Não são cômicos. Se na história do casal tiver algo cômico, vai ser contado e vai ser engraçado, porque realmente não, isso aqui é cômico. Isso merece ser contado com a comédia devida. Mas se não, não. Né? Eu sempre digo que a comédia, né, ou essa graça, ela é a cereja do bolo. Né? Não o bolo. Tá certo. Olha, eu tô aqui. Foi ótimo. Eu tô impactada, assim, com tantas coisas que realmente são assuntos que são relevantes, são polêmicos e realmente devem ser abordados, até para que os noivos eles tenham consciência do que eles querem, do que eles precisam, que às vezes eles não têm nem essa consciência da necessidade, né? E da real situação do casamento. Né, do que, porque assim, não é a festa em si. A festa você pode fazer a festa todos os anos. Inclusive o aniversário você faz todos os anos, você faz uma festa. Mas o casamento, o mais importante é a celebração. É o rito do casamento. Né? E aí eu acho que isso tem que ser abordado, mostrado para os noivos com todo, né, com todo carinho e responsabilidade. Perfeita colocação. E projetos futuros, Rodrigo? Bom, eu tenho um projeto que começou há pouco tempo, há uns 6 meses, que são os batizados. Então, da mesma forma como eu não aprendi a celebrar com ninguém, eu simplesmente entendi como se fazia isso. Quando eu me posicionei ali, é como se esse conhecimento, eu tivesse tido permissão para ter acesso a esse conhecimento. Então, eu intuí muita coisa. E só com o tempo fui processando todos aqueles sentimentos que eu tive. Então, a estrutura de celebração de casamento que eu tenho hoje, ninguém me ensinou a celebrar. Eu nunca fiz curso de celebrante, parece uma grande lembrança. Parece uma grande recordação. A gente precisa resgatar isso e quando eu falo da missão e da vocação, tem a ver com isso. O casamento ele é muito importante para a humanidade, ele corre perigo. A gente precisa fazer alguma coisa. E tipo, Rodrigo, tu estudou 20 anos, tu não sabia, mas era para isso. Nossa. Agora vai lá. Tipo, a gente vai estar contigo. Confia, vai dar tudo certo. E é mais ou menos assim que eu vou. E a mesma coisa começou a aparecer em relação aos batizados. Que eu percebia que também estava perdendo sentido, era só algo pro forma. Os pais acreditavam, mas não acreditavam muito naquilo. Fazia mais porque todo mundo, né, vai seguindo. Por uma conveniência, às vezes, né, para não ficarem falando. E o batizado ele é tão importante quanto o casamento, porque o batizado ele é a primeira celebração da alma. Só que eu não sabia como fazer. Eu disse, tá, ok, mas eu não sei como fazer. Eu não vou... Eu pesquisava na internet só para saber o que eu não deveria fazer, né? Porque eu olhava o que eu achava e também não via sentido naquele tipo de batizado, que são os batizados em casa, os batizados familiares, que eu gosto de chamar. Que é também fora do ambiente religioso. Né? E até que um dia eu tive um grande insight, onde veio toda a estrutura da celebração de casamento, de batizado, com todos os elementos, com tudo que precisava ser feito, né, para que as crianças, com 2 grandes pilares, né, que são as aberturas dos campos espirituais da criança em direção ao bem, porque nesse mundo existem 2 extremos, existe o dia, existe a noite, existem coisas boas e coisas ruins. O batizado é a primeira inclinação da alma em direção às coisas boas. Que ela se identifique e se incline às coisas boas, porque ela vai precisar fazer escolhas, ela vai precisar se identificar com essas coisas, e que desde pequena
Ela vai se identificando com a luz. Uhum. Vai buscando isso. O outro pilar é a consagração dos padrinhos. É a formação da comunidade em torno da criança. Uhum. Né? E depois, quando ela tiver maior, que ela possa seguir de forma consciente a religião que mais reverberar na própria alma dela. Sim. Que mais fizer ressonância, que ela mais se identificar, porque existem são muitas portas, né? A morada do meu pai tem muitas casas, né? Que ela possa, de fato, ser uma pessoa buscadora da espiritualidade de forma consciente e viva, de fato, aquilo que ela escolheu viver, né? E não ser sei lá, hoje, como tem muito não praticante. Tem bastante hoje em dia. Né? Mas por quê? Porque não foi algo orgânico, natural. Então, acredito que essa é uma missão, e eu já tenho feito batizados, têm sido todos eles muito bonitos, emocionantes. Esse é um projeto futuro, que já está rodando, né? E outros projetos que eu tenho é celebrar no maior número de estados possível, né? Eu já fiz celebração no Rio de Janeiro, mas não na capital, né? Então eu tenho projetos, Tá perto. eu tenho projetos de fazer celebração em outros estados, Nordeste, Centro-Oeste, fora do Brasil, né? Eu acho que esse é um bom sonho. É um bom sonho, com certeza. Eu queria que você deixasse ali um recado, né, para as noivas, para os noivos, sobre essa conscientização da busca pelo celebrante, né, e os pontos que eles devem levar em consideração para fechar com um bom celebrante, com uma pessoa que vai entender o casamento deles. Bom, casais, o celebrante é alguém que vai fazer parte da história de vocês para sempre. Vai ser uma pessoa que vai conhecer mais sobre vocês do que muitas pessoas mais próximas. Então, poder confiar o que há de mais precioso para vocês, que é a história, que é a jornada, precisa ser uma pessoa que tenha a total confiança de vocês, que transmita essa segurança para vocês, que vocês possam se ficar em pé na frente do altar e sentir que vocês estão sendo conduzidos por uma pessoa que sabe o que está fazendo. Para que vocês possam viver com a plena segurança e profundidade aquele momento, sem preocupações excessivas, sem medos excessivos, né? Apenas aqueles necessários, né? Para viver aquele momento. E eu acho que é isso, o celebrante vai ser um grande investimento. Não improvisem, não arrisquem com celebrantes, porque casamento não tem replay, pessoal. Aquele momento ali, ele não vai se repetir nunca mais. Então, o quanto mais seguro vocês estiverem em relação ao celebrante, mais vocês vão aproveitar e viver aquele momento, extrair a experiência mais profunda e válida daquele momento. Então, o celebrante é alguém que vai ser especial na vida de vocês. Então, né, invistam num bom celebrante, que isso vai ser um grande ganho para vocês, para o resto da vida. Porque eu costumo dizer que a celebração, ela não dura 40, 50 minutos, né? A boa celebração, ela dura a vida inteira. Uma eternidade. Rodrigo, nós vamos finalizar, mas eu queria que você só falasse sobre a cerimônia do fogo, porque eu também não conheço, eu fiquei curiosa e eu quero saber. Tá, perfeito. Existem alguns ritos que são possíveis de serem realizados durante a celebração. Né? Vocês já devem ter ouvido falar do rito das areias. Sim, alguns eu conheço. Vinho. Né? A questão do rito, ela tem toda uma problemática também, que é a questão de quem o está executando saber o que está fazendo. Saber fazer a leitura correta do rito, a interpretação correta do rito. Porque senão ele vira só uma dinâmica muito simples. Entendi. E o rito do fogo, em específico, é uma releitura que eu fiz, é um resgate que eu fiz de ritos muito antigos, greco-romanos, que tem origem nos fogos olímpicos. E esses fogos, eles eram acesos para receber os vencedores. O fogo olímpico é o fogo que recebe os vencedores. E nos altares de casamento, esse mesmo fogo era aceso, porque se acreditava que se um casal estava subindo um altar, que era muito parecido com um pódio, lembra? A estrutura
Ou seja, tu vai alçando patamares. Esse mesmo fogo era aceso porque se o casal estava ali, era porque ele também havia vencido. Vencido o medo, vencido a separatividade, vencido a desconfiança, vencido várias barreiras que impedem um casal de jurar amor eterno. Então eles também eram vencedores e aquele fogo era aceso. E nesse fogo eram colocados 2 elementos, que são folhas de louro, que representam justamente a vitória. E um pouco de azeite de oliva, que representa a sabedoria. Então, as folhas de louro eram dispostas em forma de coroa nesse fogo. Coroas do... Sim. E aí esse fogo era aceso, era colocado o azeite de oliva, e antes das alianças serem trocadas, as alianças eram passadas no fogo, no intuito de que, se houvesse ali algum resíduo... Não ia, porque o puro não derrete. Show. Muito bom. Alguma sombra, aquilo se transformaria em luz. Porque o fogo transforma tudo que toca nele mesmo. Então as alianças eram passadas no fogo antes de serem trocadas. E aí as alianças eram purificadas dessa forma, porque se entendia que a sabedoria maior que o ser humano é capaz de alcançar é o saber amar. Então essa era a vitória dos noivos. Muito bom. E esse é um dos ritos. Rodrigo, muito obrigada por estar batendo esse papo. Foi incrível, foi de muita sabedoria, muito aprendizado, sabe? E eu amei. Foi muito bom, de verdade. Muito obrigado. Eu agradeço, tá? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, pela gentileza, generosidade de ter me convidado. Espero que a gente possa se reencontrar em podcasts e em casamentos também. Com certeza. Vamos brindar? Vamos brindar. Acho que ainda tem aqui um pouquinho. Vamos. Rodrigo, que venham muitos outros papos sem cerimônias. Sem cerimônia.